António Guterres acaba de vencer hoje a sua quarta votação, 12 votos a favor, 2 contra. Que leitura faz? É um resultado, mais uma vez, muito auspicioso. A votação que foi conhecida hoje foi ainda mais positiva do que a anterior, o que significa, portanto, que todo o trabalho que tem vindo a ser feito, quer pelo engenheiro António Guterres, quer com o apoio, evidentemente, da diplomacia portuguesa, tem vindo a conquistar terreno e isso, não sendo definitivo, deixa-nos perante uma perspectiva mais positiva de que todo este trabalho possa vir a ser coroado de êxito, que é o que todos desejamos e, portanto, acho que estamos mais próximos de poder ver um desfecho positivo, de ver o engenheiro António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. Como digo, ainda é cedo para podermos estar a tirar estas ilações, há várias outras votações que ainda vão ter lugar, mas o facto de estas primeiras terem ocorrido de uma forma positiva, mesmo depois, enfim, de algumas figuras importantes, até o próprio secretário-geral atual em exercício ter vindo defender uma alteração de género à frente da Secretaria-Geral, este reforço de votação parece-me ser significativo e, portanto, já enderecei os meus parabéns ao engenheiro António Guterres por mais este resultado e espero que os próximos possam estar no mesmo sentido e vir a resultar na sua eleição, que tenho a certeza deixaria a todos os portugueses uma satisfação muito grande, mas além disso, porque não apenas porque é português, mas julgo por virmos a dispor de alguém que pode acrescentar realmente alguma coisa às Nações Unidas e ao lugar de secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, eu espero que sim, que seja um resultado que acabe bem. Que resultado é que espera para Portugal? Que resultados é que espera para Portugal desta cimeira que o Primeiro-Ministro tem agora na Grécia com os países do sul da Europa? Eu creio que a cimeira já acabou, ou se calhar estou confundido, porque pareceu-me há pouco, quando consultava justamente os online, que já havia declarações de final da cimeira, até se anunciou que a próxima teria lugar em Lisboa, portanto já deve ter havido conclusões da cimeira. Eu não consegui foi perceber quais eram exatamente essas conclusões e, portanto, não tenho assim muito para poder comentar nesta fase. Entende que este é um fórum importante para os interesses de Portugal? Isso depende da forma como eles são aproveitados pela diplomacia portuguesa e, neste caso, pelo próprio Primeiro-Ministro. A mim parece-me que a multiplicação de cimeiras de grupos de países dentro da União Europeia não é necessariamente um bom sinal, porque, como tive ocasião já de dizer, não vejo nenhum interesse em estar nesta altura a cavar uma diferença entre o que são os países do Sul e os países do Norte, e os países do Centro, e os países fundadores, e os países que chegaram depois. Acho que quando se multiplicam estas cimeiras e estas reuniões, fica sempre uma ideia de maior desunião, de pulverização, de segmentação e, portanto, de divisão. Mas uma coisa é a leitura que se faz, outra coisa é às vezes os resultados que se conseguem alcançar. Eu, como digo, não tive ainda a oportunidade de ver conclusões dessa cimeira, mas espero, evidentemente, que a minha perspectiva de que não haja divisões dentro da União Europeia, numa altura em que precisamos de estar mais unidos, ainda para mais quando estamos ainda a digerir a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, o que precisamos é de mostrar coesão entre todos e não de nos reunirmos em grupos, como acontece quando cada um vai para o seu canto, no recreio, ficar com os seus mais próximos. O que precisamos é de estar todos juntos e olhar para os problemas que a Europa tem e encontrar soluções que nos permitam acalentar a todos, enquanto europeus, uma maior adesão ao próprio projeto europeu. O Ministro das Finanças rejeitou a possibilidade de aumento de impostos diretos do Orçamento de Estado para 2017, não fechando, no entanto, a porta à possibilidade de aumentos de impostos indiretos. Qual é o comentário que tem a fazer? Não, eu acho que ainda é cedo para estarmos a falar muito disso. Acho que o Primeiro-Ministro disse o mesmo, ainda é cedo para se estar a falar do orçamento e realmente ainda estamos a quase um mês e meio, cerca de um mês, da apresentação
da proposta do orçamento e já às tantas estamos todos a discutir coisas que não existem e, portanto, eu não quero estar a adiantar grande coisa. A única coisa que quero dizer é que se o Ministro das Finanças diz que não vai haver aumento de impostos, eu acho que isso é uma boa notícia. Acho que o país, de facto, não precisa de ter agravamentos de impostos, precisa de manter a disciplina das finanças públicas e isso exige, evidentemente, opções entre despesa e receita. Aguardaremos quais as opções que o Governo vai propor ao Parlamento e até lá não quero fazer realmente grandes comentários porque a gente nunca sabe muito bem quais são as intenções que estão a ser anunciadas e às tantas estamos todos a comentar coisas que não existem e, portanto, vamos deixar a poeira assentar e ver qual é realmente a proposta que o Governo vai apresentar. É possível reduzir a carga fiscal? Depende das opções que forem tomadas. O país precisa de controlar bem a sua dívida e de reduzir a sua dívida, isso é sabido. Os sinais que temos tido não vão muito nesse sentido, infelizmente, e precisa também de ter uma abordagem da economia que seja mais favorável ao crescimento. E, como sabe, o crescimento também não tem estado exatamente a ocorrer dentro do sentido que eu desejaria que acontecesse, ou que muitos portugueses desejariam que acontecesse. Nós gostaríamos que o crescimento fosse, pelo menos, como o do ano passado, de preferência um bocadinho melhor. Não é isso que está a acontecer e os sinais que vão aparecendo e que vêm sendo divulgados, ainda hoje aconteceu com as exportações, são sinais que não vão no sentido que nós desejamos. E tudo isso condiciona aquilo que é o exercício orçamental. Mas, como digo, acho que é cedo para estar a falar das escolhas que o Governo vai fazer, porque ele ainda não produziu essas escolhas. E como diz o Ministro das Finanças, isso eu creio que ter ouvido, os portugueses pagam impostos por aquilo que recebem e depois por aquilo que gastam. E ainda nem ele sabe bem o que é que vai acontecer no conjunto desses impostos. Agora imagine como é que nós na oposição poderemos saber o que é que vai acontecer ao conjunto das opções económicas que o Governo vai fazer. Depende das escolhas que fizer. Eu espero que elas sejam equilibradas, o Presidente da República já disse isso. Nós precisamos ao mesmo tempo de manter a disciplina orçamental, mas também não nos podemos esquecer daqueles que estão em maiores dificuldades e que precisam de olhar para o futuro com um bocadinho mais de esperança. E cada orçamento nós esperamos que seja um exercício um bocadinho melhor do que aquele que foi feito no ano anterior, pelo menos eu, enquanto fui Primeiro-Ministro, procurei que cada exercício orçamental do ano a seguir fosse melhor do que o do ano anterior. E é essa a expectativa que nós temos sempre para o ano seguinte, é que as coisas possam melhorar um pouco mais, porque todos trabalhamos para que elas possam melhorar. Qual é a perspectiva do PSD sobre a hipótese do Fisco aceder às contas de 50 mil euros? Eu já tive a ocasião de dizer que olhamos para essa matéria com muita cautela. Nós achamos sempre que é importante que haja uma ação eficaz do Estado contra a evasão fiscal e a fraude fiscal, isso é muito importante. E, por vezes, estas medidas têm alguma ligação com esses objetivos. Mas, como se costuma dizer, os fins não justificam todos os meios e, portanto, é preciso ter um bocadinho de cuidado quando estamos a falar de matérias que muitas vezes têm relação com aquilo que é o direito que as pessoas têm a ter alguma reserva sobre a sua privacidade, sobre aquilo que lhe diz mais diretamente respeito. Isto não pode ser uma desculpa para que as pessoas cometam fraudes ou fujam à lei, mas o objetivo de impedir que se fuja à lei também não pode permitir qualquer ação. Parece-nos que aquilo que foi anunciado para já pelo Governo deve merecer alguma reserva. Mas eu aguardo a iniciativa que o Governo vai tomar, porque para já, mais uma vez, também só conhecemos uma ideia que perpassou pela comunicação social de que as contas até 50 mil euros, as contas bancárias, não seriam alvo de comunicação direta à administração tributária, só as outras acima de 50 mil euros. Mas isto é o que se diz. Eu ainda não vi o projeto de diploma, portanto não sei exatamente o que é que lá está. Iremos analisar essa matéria na Assembleia da República com muita ponderação e com muito cuidado, porque o equilíbrio que há a fazer entre o fim que se procura atingir e aquilo que se propõe fazer para lá chegar é um equilíbrio que tem de ser ponderado, não pode ser feito de qualquer maneira.